Queridos irmãos e amigos, abra comigo a palavra do Senhor nesta noite, que se encontra no livro de Apocalipse. Eu me volto ao capítulo de número 3, para ler apenas um versículo. Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 20, estas palavras do Senhor Jesus glorificado, através de João. Eis, diz o Senhor Jesus, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. O nosso título é este: Jesus Cristo te chama. Queridos amigos, a Bíblia usa a figura da porta como uma metáfora para muitas verdades. Em nossa segunda leitura das Escrituras, a porta é o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele é a porta para as ovelhas. Por ele, um pecador entra na presença de Deus, justificado, salvo. Neste texto de Apocalipse, não é a porta em si que está em foco, mas a ação de abrir ou de manter fechada a porta que está em vista. E esta ação representa aqui o arrependimento. Arrependimento é um ato, é uma ação, é uma disposição também de espírito. Arrependimento é de pecados, é para com Deus, não para comigo mesmo. Deve acontecer e é representada aqui como uma ação. É muito interessante a maneira como é ilustrada esta ação, porque é colocada da parte daquele que está de dentro, o pecador, aquele que ouve a voz do Senhor, que ele, em sua responsabilidade, abra esta porta, arrependa-se diante do Salvador. É uma figura muito bela, na verdade. É uma porta que conduz à vida eterna, é uma porta que conduz ao conhecimento de Deus, é um relacionamento real com Deus, a uma união real, a natureza, a vida de Deus na alma de uma pessoa. E aqui, quem declara estas palavras é o próprio Senhor Jesus Cristo. Essas palavras estão em Apocalipse, que significa que este é o Evangelho que ressoa ao longo de todos os séculos. Este é o mesmo chamado, esta é a mesma voz que foi pregada no primeiro século, no período dos avivamentos, em todos os períodos, e será pregada até o final. É a voz do Senhor pelo seu Evangelho dizendo a todo pecador: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, com ele cearei, e ele comigo. Perdão, salvação, vida eterna. Arrepender-se diante de Deus como a chave para a vida eterna. Este é o chamado do Senhor Jesus Cristo. Bem, o versículo de número 19 nos dá o contexto destas palavras. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e se arrepender, abrir a porta, você percebe? Entrarei, e ele será comigo, eu cearei com ele. Esta porta é a porta que abre para o arrependimento. Bem, Cristo se dirige a uma igreja, Laodiceia. Laodiceia é uma igreja bem conhecida na Ásia e uma igreja bastante recomendada aqui em Apocalipse, mas com algumas deficiências, e ela é repreendida por alguns pecados. Era uma igreja, na verdade. E o pecado desta igreja foi que ela se adaptou, se acomodou a um ambiente muito materialista, rico, próspero. Os seus membros se acomodaram à cultura materialística daquela sociedade, eram meio mundanos, estavam buscando confortos nas coisas daqui. Assim, a igreja se tornou, em seu zelo por almas, em seu amor por Cristo, uma igreja morna. E é dito que as suas obras, a sua vida, o seu agir, não é morno, ou melhor, não é quente nem frio, que seria bom, frio, água fria, água fresca, para matar a sede, ou água quente para cozinhar, para fazer muitas outras coisas, mas era morna, para nada servia. Se você tomar um copo de água bem morna, de uma vez, a probabilidade é que você vomite de repente, a menos que tome em bocados, em pequena quantidade. E o Senhor assim repreende com grande misericórdia aquela igreja, chamando-a, comandando-a ao arrependimento. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. E então ele coloca este chamado do arrependimento diante de cada pessoa, diante de cada indivíduo. Eis que estou à porta e bato. Se alguém, alguma pessoa, um homem, uma mulher, um jovem, um ancião, uma criança, em qualquer condição, ouvir o chamado e se arrepender e abrir esta porta, então vida eterna. Bem, nós já lidamos com esse texto umas 2 vezes no passado, mas há tantas coisas maravilhosas neste chamado. Eu gostaria de explorar alguns elementos a mais nesta noite. Bem, há um ponto de importância grandioso aqui. O Evangelho
ele não é sobre a capacidade humana para reconciliar-se com Deus. E este texto não está ensinando isso. Que embora a responsabilidade esteja diante de cada um de nós de abrir esta porta, de ir ao Senhor em arrependimento, o texto não está dizendo, não pense nisso, que o Senhor está ensinando que ele é refém da vontade humana, que a menos que o ser humano o escolha, ele não pode fazer absolutamente nada. Eu digo isso porque esta é uma mensagem que nós ouvimos muito em nossos dias, que Deus está de braços cruzados, Cristo está triste porque você não ama, não o deseja, não o busca, e Ele não pode fazer absolutamente nada contra a tua vontade, e a tua vontade é soberana. Na verdade, a tua vontade é maior do que o próprio Deus, que o impede de agir e fazer aquilo que Ele deseja. Não é esta a ideia deste versículo do abrir a porta. Este texto não está dizendo que homens e mulheres estão em controle da sua salvação e todas as coisas dependem dele ou não. O Senhor Jesus Cristo, Ele é o Salvador, e ao menos que Ele estenda a sua misericórdia, a sua graça, nós jamais reconheceríamos a nossa necessidade. O que esses versículos estão ensinando quando são aplicados a nós antes da conversão é que há de nossa parte algo a ser feito. Há uma responsabilidade, sim, há uma responsabilidade do ser humano diante de Deus. Em outro texto nós lemos que em Efésios capítulo 1, que nós estávamos mortos em delitos e pecados. Mas nós não estávamos mortos no sentido intelectual, ou na alma, ou nas emoções, mas sim espiritualmente. Nós somos capazes de perceber e compreender as coisas e agir e responder a elas, assim somos responsáveis por nossas ações. De maneira que este abrir a porta se refere à responsabilidade de toda pessoa que, ao ouvir o chamado de Deus pelo Evangelho, se levante, haja, abra a porta, vá ao Senhor em verdadeiro arrependimento e fé para ser salvo, para tê-lo. Mas a todos, diz o apóstolo João em sua carta primeira, ou melhor, em seu Evangelho, a todos quantos o receberam, a Jesus, Ele lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Você percebe? É o mesmo paralelo. O poder está nele. A todos quanto ouviram a sua voz de bom grado, a todos quanto reconheceram a sua necessidade de perdão e vida e foram a Ele em busca deste perdão. Mas há ainda um outro elemento aqui. O foco dessa palavra não é sobre manter-me longe de Deus, trancado nesta vida, mas é a respeito dos benefícios em ir ao Senhor Jesus, de abrir a porta, de arrepender-se. Toda a ação, toda a moção da ilustração que está em direção a abrir esta porta para os benefícios. Eu entrarei, até Ele irei, com Ele cearei e Ele será comigo. Você percebe? O resultado do arrependimento é perdão, é reconciliação com Deus, é salvação, é vida eterna, as bodas do Cordeiro, como nós consideramos nesta manhã, vida na alma, ser recebido como um filho de Deus. Tudo está aqui neste texto ligado ao arrependimento de pecados para com Deus, ao abrir esta porta. Bem, essas palavras do Senhor Jesus Cristo, elas são de tamanha importância, queridos amigos, e a compreensão delas é vital para a maneira como nós comunicamos o Evangelho, ou se estamos buscando o perdão, a salvação, como ir ao Senhor Jesus para a salvação. Essas palavras falam a minha alma, como um crente, fala a tua alma também, e a alma daqueles que ainda não podem afirmar a vida eterna, a salvação. E o Senhor Jesus começa, eu seguirei pelas palavras, dizendo: eis que estou à porta. Você já sabe que este eis é um chamado à atenção. Vede, observe algo importante. Eis aí, diante de você, algo muito grande. Atente para a tua condição. Veja a tua vida. Examine-se ante a luz da eternidade. Eu estou à porta. Seja para me chamar ou para o dia de prestar contas, dê grande atenção no que será dito na sequência. Bem, é claro, se é uma porta, então nós estamos do lado de dentro, a nossa vida é comparada a um tipo de casa, e o Senhor Jesus se coloca à porta desta casa, e nós estamos trancados do lado de dentro. Para que Ele fique do lado de fora, Ele precisa bater nesta porta, e por muitos anos nós deixamos o Senhor do lado de fora da nossa vida. Nós não tivemos consideração com o pensamento dele em muitas questões. Nós não checamos
se era da vontade dele certas escolhas que nós tomamos, ações, o resultado disso, ou o que nós deveríamos fazer. Por muito, muito tempo, nós nos trancamos dentro da nossa vida, deixando, assim por dizer, a voz do Senhor, a lei do Senhor do lado de fora. Muitas pessoas dizem crer em Deus, e se alguém pergunta a eles, como você afirma crer em Deus? Bem, eu creio que Ele está no céu e Ele é tudo. Mas quando você observa a vida, não parece condizer com esta crença em um Deus pessoal, um Deus que fala, que tem uma lei, com quem nós podemos interagir, conhecer a sua mente, ouvir a sua voz. Deus é deixado do lado de fora da nossa vida, a sua palavra é. E a vida, é claro, pode ser comparada a esta casa. Por que nós estamos trancados do lado de dentro? Estou seguindo aqui a ilustração, é uma mini parábola, espero que você tenha apreciado isso. Por que nós nos mantemos ali? E como é essa nossa vida do lado de dentro dessa casa? O ensino da palavra de Deus revela que por dentro desta casa da nossa vida, porque não há a vida de Deus ali, que é luz, há coisas obscuras, há certas perversões, certas ideias estranhas, há um caminho tortuoso muitas vezes no pensamento. Alguns bichos terríveis já se instalaram ali há muitos anos e por ali eles procriam certas inclinações, como mencionei, certas perversões, torturas de caráter. Há certa decadência, onde não há luz, há sujeira, há um mau cheiro, há tantos pecados, não é, acumulados ali dentro desta casa ao longo dos anos, e nós recolhemos eles e convivemos com ele. Eu me lembro, recordar de visitar um senhor já de idade muito avançada em outro país, que por muitos anos já vivia sozinho, desde que a esposa havia partido. Ele tinha alguns desafios de saúde, era um país muito frio. E um dia, visitando ele, realmente uma impressão muito chocante do estado da sua casa. Realmente uma casa largada, mal cheirosa. Há muito tempo que aquele homem não tomava um banho de verdade. E a casa da nossa alma é representada assim na palavra de Deus por conta de nossos pecados. Nós temos dentro de nós pensamentos, desejos e ideias que são contrários à lei de Deus, à santidade de Deus. E nisso responde a pergunta, por que nós nos mantemos aqui? O Senhor Jesus diz que aqueles que detestam a luz se mantêm no escuro, para que não sejam vistas as suas obras. Esta é a casa que nós vivemos por muitos anos. Deus do lado de fora e nós presos do lado de dentro. Mas é claro, se essa porta está trancada, ela foi trancada por dentro, e esta é uma porta que nos separa de Deus. Esta porta é o emblema da nossa obstinação, da nossa resolução em não permitir a interferência de Deus no timão da nossa vida, ditar o que nós devemos crer, pensar, viver. É como uma barricada impedindo o avanço de Deus, mas é claro, é também uma porta de arrependimento. Deixa-me embelezar um pouco essa figura aqui, perceba a mensagem do texto. Aqui estou eu nesta vida, trancando Deus do lado de fora da minha existência, e entre eu e meu Deus, eu formei, confeccionei, produzi uma porta muito pesada. Eu tranco esta porta com vários ferrolhos para que ele não entre dentro de minha casa. São ferrolhos de aço grandes, e estes ferrolhos, porque eles estão fechados firmemente já há muitos anos, eles enferrujaram. E o ferrugem está incrustado e realmente é impossível, assim por dizer, da minha parte, abri-los, e ninguém consegue entrar nesta casa. E esta porta com estes muitos ferrolhos me trancam longe de Deus, longe da vontade do Senhor, longe da sua voz. E aqui está um destes ferrolhos com o qual eu me tranco longe do Senhor. Este ferrolho que eu passo na porta é o ferrolho que diz: eu não necessito de Deus. Eu não preciso dele para existir, para organizar o meu caminho. Eu sou capaz de realizar isso. Eu passo esse ferrolho com toda a força. Amigos, eu tenho conhecido muitas pessoas
que têm passado este ferrolho na porta da sua vida. E são pessoas que se sentem muito seguras em si mesmo porque possuem habilidades louváveis, alcançaram um patamar de segurança física e material nesta vida, e eles olham para si e pensam a respeito de Deus quando lhes é questionado, e eles dizem, em outras palavras, não diretamente, mas eu não preciso de Deus. Ele não adiciona algo em minha vida, eu não estou doente, eu tenho meu seguro de saúde, eu não necessito de Deus, assim eu deixo a Deus do lado de fora da minha existência. Essa é a minha atitude. E nós fechamos este ferrolho com muita força. Eu não preciso de Deus, e nós travamos isso em alguns momentos de nossa vida, sobretudo naqueles momentos quando nós estamos bem, talvez de saúde, as coisas estão seguindo bem, e nós não conhecemos o Senhor. E nós dizemos, eu não tenho nenhum juiz em minha vida, eu não preciso de leis absolutas e dogmas, eu não necessito destas coisas, eu não necessito de Deus para ser bom, eu não preciso de Deus para ser uma boa pessoa neste mundo. Ser bom não é questão de acreditar em um Deus, eu não necessito de um Deus pessoal que põe o dedo no meu pecado, na minha culpa, eu não preciso deste Deus da Bíblia de Jesus Cristo, eu me tranco. Eu passo este ferrolho e o deixo fora da minha existência. Queridos amigos, é muito triste fazer isso porque, perceba, você está se trancando para fora do reino de Deus, embora dentro desta vida sem Deus. É como alguém que, desejando cortar o galho de uma árvore, senta-se no galho e começa a cortar o galho junto à árvore. É isso que nós fazemos ao colocar o Criador dos céus e da terra para fora da nossa consideração. Nós temos tantas coisas a considerar nesta vida e empenhamos o máximo para compreendê-las, materializá-las, mas por que nós agimos assim com o nosso Criador? Bem, nós trancamos este ferrolho. Eis que estou à porta e bato. Deixe-me mencionar um outro destes ferrolhos com o qual nós trancamos a nossa vida. Às vezes, nós fazemos isso, ou passamos este ferrolho com muita audácia e uma certa alegria má no coração. É um ferrolho que diz assim, eu consigo sem Jesus Cristo. Eu consigo me dar bem nesta vida. Eu consigo organizar, traçar, abrir o meu caminho para Deus. Eu tenho essa capacidade, este mérito. Veja, eu não preciso de arrependimento, ou de frequência em igreja, ou de ouvir a palavra. Eu consigo, eu estou apto a viver uma vida moral que agrade a Deus. Esse é o ferrolho do engano, do auto-engano. E o objetivo dele é nos manter longe do Deus vivo, do Senhor Jesus Cristo Salvador, do caminho de salvação, o único caminho por meio do seu sangue precioso. Mas você perceberá que em alguns momentos da vida essa crença de que eu posso ir em frente sem Jesus, ela irá ser abalada. Porque conforme os anos passam, você começa, em questões espirituais, a se decepcionar muito com o seu próprio julgamento. E a tendência, se eu não conheço a Cristo, é esfriar em minha religião, ampliá-la com outros conceitos ou deixá-la por inteiro. Essa é a tendência. Você também começa a perceber a fragilidade da nossa própria capacidade de alcançar certas coisas que nós não determinamos fazer. Conforme a velhice vem, enfermidades vêm, logo se torna claro. E essa convicção de que eu não preciso do Senhor Jesus, então ela se mostra ser irreal, fantasiosa, nada mais do que um grito ousado contra Deus. Mas deixa eu mencionar um outro ferrolho aqui. Se há uma alma dentro de mim de fato, e Deus vê todas as coisas, eu não quero que Ele veja dentro de mim. Sim, eu quero a Deus, não me entenda errado, mas eu não quero ter que me envergonhar de nada. Eu não quero ter que me sentir lá para baixo. Eu não quero que a minha autoestima, que eu levei tanto tempo para elevá-la, seja abatida. Eu vá lá embaixo e me sinta depressivo, pecador. Eu não quero isso. Eu não desejo esse caminho. E este Deus da Bíblia, Jesus Cristo, Ele diz que
em mim mesmo, eu não tenho mérito, eu não tenho nada que me recomende a Deus, que no que se refere ao meu crédito para o céu, eu sou pobre, miserável, não tenho isso, eu devo reconhecer a minha vergonha e os meus pecados. Eu não quero este Deus, eu não quero este Salvador que me impele à vergonha. Eu quero manter a minha cabeça em pé. Eu quero chegar até o céu desta maneira. Assim eu fecho a porta à pessoa do Senhor Jesus Cristo. Eu não quero isso. É como alguém que não quer aceitar que está doente e ter que ir no médico e ter que fazer exame, porque ele sabe que o exame irá mostrar que ele está doente. Assim, eu não vou fazer exame porque eu não quero descobrir que eu estou doente. Essa é a postura espiritual de alguns. Mas aqui está um outro ferrolho. Eu determino e eu quero governar a minha própria vida. Assim eu tranco a interferência de Deus, deixando de fora da minha vida. Eu quero imaginar que eu estou no controle e eu quero satisfazer a mim mesmo. Assim, eu determino se a Bíblia é verdadeira ou não, se aquela igreja é bíblica ou não, se essas pessoas creem em Deus ou não. Eu me torno juiz destas coisas, eu determino isso. E eu não quero esse estilo de vida piedosinho de crentes. Eu quero algo mais liberal, eu quero algo mais transcendente, eu quero uma espiritualidade. Eu não quero um caminho estreito de autonegação, de tomar uma cruz. Eu não desejo isso. Eu quero a minha liberdade para fazer o que eu desejo com a minha vida, com o meu corpo, com o meu tempo, com o meu futuro. Eu quero mentir se for necessário. E eu gosto de xingar porque eu vejo como as pessoas se constrangem quando eu começo a falar palavrão imoral. Eu quero ter estas coisas. Eu quero ver uma vida sexual livre. Eu quero fumar, beber, me destruir. Eu quero me sentir comigo mesmo, sem culpa, sem uma culpa dentro de mim. Assim, eu não quero este Deus que é onisciente, que me vê, que me julga, que me condena. Eu não quero o padrão de Deus em minha vida, porque eu vou ter que reconhecer os meus pecados, e eu vou ter que ir por este mesmo caminho e passar por esta mesma porta de que todo mundo passa, que é da auto-humilhação diante de Deus, do reconhecimento de pecados, da vergonha. Assim eu passo este ferrolho. Eu não quero Jesus Cristo, eu não preciso disso. Eu quero manter esta mensagem fora da minha mente, fora dos meus pensamentos, para que eu tenha tranquilidade de vida. O que você está fazendo, querido amigo, é alguém retratado aqui nestas palavras do Senhor Jesus Cristo. Essa é a tua atitude diante de Deus que te criou. Quantos ferrolhos você já passou na porta da tua vida até aqui? Eu mencionei apenas alguns. Há outros ferrolhos que nós passamos logo no início da vida. Um deles é este. Um dos primeiros. Eu quero aproveitar a vida primeiro. Depois eu busco a Jesus Cristo. Eu estou numa idade em que eu tenho energia, eu tenho planos, vitalidade, há muitas coisas que eu ainda não experimentei desta vida. Eu desejo conhecer estas coisas. Eu temo que Deus não se agradará delas, por isso eu não quero lidar com Deus, com religião no momento. Eu não quero ir muito a fundo agora. Eu deixo para fora. Aqui está um outro. Eu mantenho o Senhor Jesus do lado de fora e passo este ferrolho que diz: se Deus existe de fato, e Ele é Salvador, o Cristo Redentor, tudo vai ficar bem no final. Tudo vai dar certo. Deus não vai mandar ninguém, no final das contas, para o inferno. Se existe o inferno, apenas um punhado de pessoas, como Stalin, como Hitler, como Mao Tse Tung, estarão ali, e outros mais. Eu não estarei nesse lugar, Deus não vai me banir, eu não sou esta pessoa terrível. Se Deus é amor, então todos serão salvos no final. Não se preocupe com isso. Não existe inferno, na verdade. Isso é uma metáfora. O inferno é aqui. O importante é você fazer o bem. Claro, quando eu chegar lá, então Deus vai decidir. Eu não preciso me aproximar dele agora. Eu vou saber quando eu chegar lá. Sim, querido amigo, você irá saber, mas esse saber é com um senso de tamanha condenação que em uma das parábolas do Senhor Jesus é dito que nós ficaremos mudos, condenados por nossa consciência. Não é um saber para lidar com a situação, é um saber de reconhecimento, que é tarde demais.
Há tantos ferrolhos, não é? Nós poderíamos passar muito tempo enumerando eles aqui. Eu não preciso de arrependimento, eu não preciso de perdão. Você passa esse ferrolho na porta da tua vida, deixando a pessoa do Senhor Jesus e o seu chamado ao arrependimento do lado de fora. Esta porta com seus ferrolhos é a maneira como nós respondemos muitas vezes ao chamado de Deus na consciência e pelo seu Evangelho. Mas a pergunta a ser feita diante de tudo isso, se nós somos pessoas sérias na vida, é esta: bem, quem determina, ou melhor, o que determinará a minha vida no final das contas? A minha ambição ou o Salvador? A minha ambição. Eu fecho essa porta. Nós somos confrontados pela palavra, por amigos, na consciência, por esta pergunta. Em linhas gerais, esta é a pergunta: quem irá determinar a nossa vida? Cristo ou a minha ambição? Será Deus e a vontade dele revelada aqui para a minha vida, ou a minha própria vontade e aquilo que eu determinei, a minha autodeterminação e a minha força de vontade para alcançar as coisas? A minha autodeterminação, muitas vezes. O que eu quero, o que eu desejo, o que me importa, porque eu posso tocar, ver, ter estas coisas agora. Essa história é muito metafísica, é muito abstrata, é sobre uma vida além, é sobre um tesouro para além, Deus lhe pague, é um negócio de longe. Eu quero o que é agora. O que me importa é ver, tocar e crer. É isso que eu creio. Assim eu passo este ferrolho, eu não posso crer nestas coisas, eu rejeito. Mas ouço essas palavras do Senhor Jesus Cristo, é o próprio Salvador quem fala: eis que eu estou à porta e bato. Ouça, Ele está à porta da vida, batendo. Como Ele bate nessa porta? Ele bate nesta porta da alma conforme você ouve o Evangelho, lê o Evangelho, vê o poder do Evangelho transformando vidas. E mesmo agora, aqui nesta noite, conforme você está ouvindo e entendendo esta mensagem, Ele está batendo à porta. E Ele está chamando. E Ele está chamando, Ele fala dentro da alma. E Ele está dizendo que você deve reconhecer os teus pecados diante dEle, abrir a porta, arrepender-se, ir a Ele e dizer a Ele todas as coisas, a tua vida, o teu pecado, e se entregar inteiramente a Ele. Ele fala na alma, querido amigo. Eu não sei quanto você compreende de teologia ou quanta leitura você tem da palavra de Deus, mas deixe-me lhe perguntar isso: acaso essa é a tua experiência? Você já ouviu o Senhor desta maneira que eu descrevi lhe chamar muitas vezes? Eu preciso me arrepender diante de Deus. Eu sinto que eu não tenho esta paz para a eternidade. Eu reconheço que eu tenho um problema com o pecado, não um, mas vários. Você já ouviu este chamado? É o chamado do Senhor, Ele vem pelo Espírito, através da verdade da palavra, dirigida à consciência do ser humano. Ele fala na consciência, onde nós compreendemos, onde nós percebemos. Você tem ouvido este chamado do Senhor Jesus Cristo? Aqui está a voz do Salvador: eis que estou à porta e bato. Ele fala sobre a minha necessidade de perdão. Ele fala sobre os terrores da eternidade sem um Salvador. E quando você ouve esta voz, normalmente vem um despertar na alma que diz: Deus me conhece pessoalmente. Eu não entendia isso antes. Na verdade, Ele não olha sobre a humanidade, Ele olha sobre indivíduos. Ele conhece cada indivíduo. O chamado de Deus no Evangelho é para pessoas no estado em que elas estão, na vida que elas têm, porque Ele me conhece. Ele sabe o que eu tenho feito, pensado, buscado, vivido. E sem esta vida na alma, sem conhecer a Deus, bem, é melhor que eu mude minha atitude. É melhor que eu comece a abrir estes ferrolhos. Eu preciso de perdão, eu entendo agora. Eu também percebo que há dentro de mim uma resistência muito grande
Eu não estava atento, consciente disso, mas conforme Deus foi falando comigo pela sua palavra, isso se tornou mais claro. Essa é a tua experiência. Ele diz: eis que estou à porta. Versículo 19: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Isso é um chamado ao arrependimento. É um chamado de um Salvador que está pronto ali, em pé, pronto a perdoar, pronto a entrar em tua vida, como na metáfora, e ter um relacionamento real com você como um Salvador, e você o conhecer e tê-lo em tua vida como Senhor, como um pastor que te guia, um bom pastor que irá prover todas as coisas até o final desta jornada. Ali está o Senhor Jesus Cristo. Arrepende-te, ele diz. Querido amigo, eu devo concluir aqui, porque a mensagem ela é muito simples. O Espírito de Deus está falando, então responda. Ele te convence do teu estado espiritual, da tua necessidade de perdão, então responda. Ele revela em tua mente, traz à superfície da consciência a tua pecaminosidade, ou a malícia, ou tantas coisas enterradas no esquecimento. Ele traz este senso de culpa, ou ele traz este desejo real de uma nova vida, de salvação. Abre esta porta, vá a ele em arrependimento. Abre estes ferrolhos, lance estas coisas de lado e clame ao Senhor. É maravilhosa a ilustração, exatamente isso. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, abre esses ferrolhos diante do Senhor, um por um. Normalmente, quando nós vamos a Deus em arrependimento para a salvação, Ele liga um holofote na consciência em certos pecados mais proeminentes. Isso fica em nossa mente por um tempo, mas é para que nós comecemos por eles. Então você começa a confessar de todo o coração, e você começa a abrir cada um destes ferrolhos e dizer para Ele: Senhor, eu não somente fiz estas coisas, mas eu sou isso. Eu já roubei pessoas, eu já tive prazer na maldade e no prejuízo dos outros. Você começa a dizer: Senhor, eu de propósito me afastei de Ti. E eu às vezes brinquei com as coisas santas, ou usei de subterfúgios para não ouvir a Tua palavra. Diga a Ele tudo. Confesse a Ele todas estas coisas. Aqui está o Salvador. Veja esse primeiro ferrolho no topo dessa nossa porta. Eu não tenho necessidade de Deus. Diga: Senhor, eu necessito de Ti. Abra este ferrolho. Eu entendo que eu não sou um filho de Deus, uma filha de Deus. Eu tenho orado a Ti e usado esse pronome de tratamento Pai, mas agora entendo que o Senhor não é meu Pai. Eu não sou ainda um filho. Eu preciso de perdão, Senhor. Eu necessito da Tua graça. Faz de mim um filho, uma filha de Deus. Pense nesse segundo ferrolho. Eu consigo sem Jesus. Senhor, em meu orgulho e minha tolice, eu pensei que conseguiria sem Jesus Cristo. Mas hoje eu percebo que eu venço um pecado e estou preso em dezenas de outros pecados. Eu não consigo, em meu pensamento, em minha mente, em minha alma, alcançar por mim mesmo uma certeza, uma segurança de perdão, de vida eterna. Eu não escondo mais os meus pecados, Senhor. Eu me arrependo. Eu necessito dos méritos de Jesus. Eu necessito dele como mediador, como salvador, como a expiação pelo meu pecado, como a porta que me conduz à vida eterna. Diga isso ao Senhor, ore a Ele. Destrave esse ferrolho. Ó Senhor, eu nunca quis que o Senhor tivesse controle da minha vida, apenas me abençoasse. Mas hoje eu entendo que por mim mesmo eu me perco, eu erro, eu volto a errar novamente, volto a pecar, eu volto a me afastar de Ti. Mantém-me junto a Ti, me salva, Senhor. Faz de mim um filho de Deus, ajuda-me a ouvir a Tua voz e seguir quando o Senhor chamar, ser guiado por Tua palavra como uma verdadeira ovelha do Teu aprisco. Queridos amigos, eu não irei enumerar todos eles, você deve enumerar em tua mente.
Mas é tão fácil abrir esses ferrolhos, na verdade, não importa quantos sejam. Eles simplesmente se abrem todos quando você vai ao Senhor em arrependimento e fé. Todos eles se abrem ali. Se você deseja o Salvador em tua vida, vê a tua necessidade e diante de você está uma montanha a ser ultrapassada, não é assim. Porque a fé destrava todos eles. De repente, aos pés do Senhor em arrependimento, todos os pecados são ali confessados, uma entrega verdadeira, e as algemas e os ferrolhos são soltos, e você é liberto, e você é salvo. É maravilhosa, não é? A metáfora, a ilustração do Senhor Jesus. Entrarei, diz ele, e cearei, ele comigo, eu com ele. Palavras tão maravilhosas, elas são confortadoras aqui, na verdade. É uma promessa, você percebeu? Que quando ele entra na vida de uma pessoa, pelo seu Espírito, na conversão, ele perdoa, ele transforma e ele muda o caráter. Ele entra para estar, para operar, para guiar, ele limpa, ele se torna Senhor, Senhor da vida. Quando ele entra, no momento em que você se arrepende e recebe o Espírito Santo de Deus, ele acende a luz, e onde havia ignorância e trevas e incompreensão sobre a vida, sobre as pessoas, agora há luz, a compreensão da verdade. E este livro divino, que não parecia fazer muito sentido, se torna claro. Você é alimentado, você é ensinado. Ele limpa a casa, ele conserta, ele organiza, ele remove os ratos, as baratas, ele traz a alegria da sua companhia, ele traz outras pessoas, amigos e irmãos, ali para dentro. E a alegria, verdadeira alegria que nunca houve antes. Ele vem, e a representação aqui é de alegria, segurança, certeza. E isso acontece, queridos amigos, de repente. E os teus pecados, diz a palavra de Deus, isso é tão confortante também. Os piores, ele nunca, jamais se lembrará deles. Isto é, ele não trará diante de você em acusação. Porque ele te perdoou e ele tomou isso e pagou por isso. Não é maravilhoso? Como eu vou poder me apresentar diante de Deus um dia com estes pecados? Não espere o último dia da vida para tentar abrir esses ferrolhos. Não espere até que o dedo de Deus derrube aquela porta e te chame para fora para prestar contas a Ele e dobrar o joelho diante dEle e reconhecer a tua própria condenação e o inferno. Vá a Ele nesta noite, Ele está te chamando, Ele está chamando. Ouça, querido amigo, ouça essas palavras, são as palavras do Salvador que vive, que reina e que voltará. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, e com ele cearei, e ele comigo. Que o Espírito de Deus mova então em teu coração nesta noite, e você dê um passo de verdadeiro arrependimento, um passo de fé para a eternidade com o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar juntos. Ó Senhor Deus e Pai de misericórdias, quão maravilhoso, Senhor, que há um Salvador tão próximo, que nos conhece tão bem, por dentro, por fora, o passado de nossas vidas, e que vendo tanta sujeira e tanta incoerência, e como nós temos fugido e resistido à Tua voz, ainda assim, no lugar de se irar e nos destruir, nos chama a ir a Ele em arrependimento para o perdão e a vida. Que maravilhosa palavra do Salvador,
Ó nosso Deus, dá-nos nesta noite de ouvir a sua voz, chamando e ao ouvir, irmos para Ele e sermos recebidos e salvos e seguros para a vida eterna. Nós te rogamos isto em nome do Senhor Jesus. Pedimos em nome do Salvador, o eterno Filho, o Senhor da glória, e para o teu louvor, ó Pai. Amém.